Ei! Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui com a Lucimar. Salve, galera! Tia Lu aqui com vocês. E o Henrique aqui do meu lado. Salve, salve, Rede Jovem. Gente, não sei porque o Henrique tava meio preocupado aqui antes de começar esse episódio. Que foi, Henrique? Que você tá não sentindo gostei assim? muito de ficar nessa posição aqui de entrevistado. Eu gosto mais de perguntar da vida dos outros. A minha eu não gosto muito. não, É, de- bonitão. Aí É, sim, né? cara. Assim fica Pô, fácil. muito fácil daí, né? Então, aí me convenceram, agora eu tô aí, né, cara? Posso me complicar, entendeu? Pois é. Então, gente, como já foi anunciado, hoje nosso bate-papo vai ser com o Henrique. Coisa boa, Tamo aí. boa. Henrique, você chegou em Santa Catarina há pouco tempo. Quanto tempo você tá aqui? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Já pegou um inverno daquele legal assim? Cara, não, acho que não ainda. Pelo que o pessoal fala aí, eu peguei um bem tranquilo no ano passado. Sim. Na verdade, o que foi pior pra mim foi o calor. Não foi Calor o frio. terrível, né? Cara, o calor aqui foi meu primeiro... Quando a gente chegou aqui em janeiro, eu passei um perrengue, hein, cara. Andava na rua, passava mal, cara. Pomerode é uma estufa. Muito quente, cara, muito quente, meu. Foi difícil. Sim. Mais difícil que o frio. Mas tá curtindo, velho? Tá curtindo? Tô Santa curtindo, Catarina? tô curtindo. Da hora, Demais, da demais. hora. Tô feliz. Show de bola. Cíntia tá aí. Tá vindo um meninão aí, então. Tá vindo aí um filhotão, o Joshua. Ih, mano, o Joshua, que Caramba, nome velho. forte. Tem um monte de pessoal. A primeira coisa que o pessoal fala assim é... Qual é o nome do seu filho? Joshua. Aí, como é que é? Mas depois eu posso contar mais aí Gente, chique sobre é outra isso coisa, e... né? Outro Bem esquema. que Outro roupa esquema. também não muda muito, né? Outro esquema. E é muito cheio de significado, né? Animal, show de bola. Já você vai falar sobre o significado. Legal. Certamente. Agora, Henrique, você veio de São Paulo, certo? Talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo hoje aí já te conhecem de bom tempo. Bacana. Certo. Legal que vocês estão aí, sejam muito bem-vindos. Você que tá comentando aí no chat, nesse lançamento desse podcast, que bom. Continua comentando, continua curtindo, ajudando a gente aí a expandir esse trabalho que tá sendo feito, que a gente tá curtindo pra caramba, fala sério. Muito massa, mesmo. massa. Demais. Demais. Já passaram pessoas muito especiais aqui pra gente entrevistar Com certeza. e ainda virão muito mais, é claro, a gente... Não esquece de compartilhar, chama a galera, manda pros amigos lá. É isso ó. aí. Vai lá, clica no botãozinho, na flechinha, compartilhar e manda pra todo mundo. O pessoal vir assistir também. Hashtag Lu Tecnológica. É, Tá no- mano, Tá na caramba. técnica, tá na Vamos ver, se técnica. der alguma coisa errada, Meu. você me perdoa, porque sou iniciante na coisa. Tudo certo. Agora, gente, vamos lá, cara. Manda Você bala. nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua família. Minha família. Seus pais, irmãos, ou era filho único? Certo, não. Fui gerado no Rio de Janeiro, na verdade. Então minha mãe morava no Rio de Janeiro Caramba, quando ela engravidou sim. de mim. Eu tenho parte da minha família é do Rio de Janeiro, por parte de mãe era de Tá, lá. quanto tempo você ficou lá no Rio? Cara, eu nasci, então aí ela engravidou lá e eu nasci em São Paulo. Ah, beleza. Aí tá. voltei pro Rio, fiquei pouca coisa da infância lá, eu acho. Quanto bebê assim mesmo, fui batizado, se eu não me engano, lá também. Uhum. E, tipo, aquele batismo de criança, né? Cresci numa família católica ali, né? Não tão praticante, mas batizava as crianças, Sim. né? Então eu cresci ali e... muito pouco tempo, depois minha mãe já voltou pra São Paulo. Na verdade, meu pai, ele não optou por não me registrar, né? E então minha mãe voltou pra São Paulo solteira e aí começou a me criar sozinha. Entendi. Aí você... Quantos irmãos eram mesmo? Era só eu? Ah, era só você? Sou o filho mais velho. Entendi. O filho mais velho. Mas você tem irmãos? Tenho irmãos. Aí a minha mãe voltou pra São Paulo, começou a me criar sozinha, né, morando junto com a minha avó. E aí depois ela conheceu um outro homem, se casou, né, com meu padrasto. E aí teve mais 2 filhos. Aí eu tenho 2 irmãos. Uhum. Conheço meu pai biológico, tenho relacionamento com... não tão próximo, né, mas tenho também. Já convivi algumas vezes, né. E aí, por parte de pai de sangue, eu teria mais 3 irmãos. Uhum. Mais Muito 3 irmão, irmãos. hein? Que não tenho tanto contato por conta dessa distância, né? Sim. E até por morarem no Rio de Janeiro, né? Não tá tão presente, mas essa aí é a construção. Entendi. Agora o Henrique molequinho. Quem era esse Henrique? Tímido. Cara, eu acho que eu sempre fui tímido, né? Eu sou mais extrovertido hoje, assim. Acho que criança, eu era mais tímido. Gostava muito de ficar sozinho. Na criança eu gostava muito de... Pedia pra minha mãe conta, assim, que eu pedia pra ela me trancar no quarto, assim. Porque, assim, aí tive meus irmãos, né? Então eu não gostava muito, assim, a brincar com outra criança, era muito bagunçado, sabe?
A gente não imagina isso, né? Não dá pra imaginar mas a minha assim. infância, né? Na infância, assim, depois eu comecei a mudar. Mas aí eu pedia pra ela, mãe, deixa eu aqui, porque eu não quero que meus irmãos baguncem. Eu gostava muito de construir coisas, cidades pra brincar. Eu sempre gostei muito de carro, né? Carro. Então eu gostava da construção da cidade, mas era por causa dos carros. Então eu brincava com os carrinhos, minha mãe sempre deu muitos carrinhos pra mim, assim. Então eu era assim, uma criança. E também porque minha mãe cresceu no Rio de Janeiro, assim, um pouco, né? Ela é paulista, mas ela cresceu no Rio de Janeiro. E sempre foi uma realidade muito, muito perigosa. Então, quando minha mãe começa a me criar em São Paulo, ela me prende bastante. Então, quanto criança, eu não era criança que brincava na rua, uma criança que, né, piar de rua, assim, né? Eu já era mais preso dentro de casa mesmo. Então, eu brincava muito sozinho. E aí, meu irmão sempre foi arteiro. Então, ele queria bagunçar tudo, né? E aí tinha quintal bom lá na casa, não? Algumas casas tiveram quintais bem, bem grandes, cara. E aí, eu tinha um espaço bom. Quando eu mais me diverti, assim, enquanto criança, foi uma época que minha mãe morou numa das primeiras casas quando ela foi morar com meu padrasto. Uhum. Que era um bairro, assim, que era de terra, né? Não tinha asfalto nem nada, população bem afastada do centro. Então ali eu podia. Eu ia pra um parquinho, assim, que era numa rua sem saída, e ali eu me divertia muito, cara. Ali brincava com as outras crianças, foi uma fase... Pensando agora, recapitulando, que eu lembrei agora, foi uma fase que eu me diverti bastante, se brincando na rua, tinha um parquinho, me machuquei bastante também. Sim. Agora, quando você começou a falar ali que gostava de ficar só, porque era muita bagunça, não queria que te atrapalhassem, você acha que era uma criança que, tipo assim, o que era seu era seu? Não, cara. Meus brinquedos, tipo assim. Sim, de certa forma, sim. É porque eu sempre fui muito cuidadoso, assim. Minha mãe poderia confirmar isso tranquilamente. Então, quando eu tenho alguma coisa, eu cuido muito dela. Eu dou, tipo, um valor pra aquilo ali. Não um valor, assim, de ser egoísta. Mas é que nem eu falo. Então, meu irmão, ele era muito arteiro. Era mais em relação ao meu irmão. Então, ele era muito arteiro. Ele quebrava muito os brinquedos dele. Então, já que eu não podia brincar na rua com outras crianças, eu preferia tipo, ficar mais solitário mesmo. Colocava o meu desenho lá. Sempre assisti muito a TV Cultura na época, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum, Rupert. Quem não, né? Os Camundongos Aventureiros, essas paradas raiz assim, né, mano? Sim. Isso era massa. Então eu botava meu desenho lá e televisão zona de tubo, assim, né? 14 polegadas grande. Pensa numa tela grande. E ficava lá, cara, montava minha cidade, brincava. Às vezes não tinha uma época que a gente não tinha muitos brinquedos assim. Na casa da minha avó, por exemplo. Brincava com controle, pegava o controle, fazia de carrinho lá. Sim. Era massa. E tem alguma lembrança, assim, da sua infância que você considera assim, poxa, essa lembrança foi muito marcante. Quando eu lembro, me emociono. Queria voltar nesse tempo e viver de novo. Algo muito especial, assim, da sua infância. Cara... Eu acho que assim, essa fase onde eu falei que a gente cresceu ali num bairro, né, mais tranquilo, estrada de terra, acho que ali eu me diverti bastante. Ali eu podia ir pra rua, eu podia brincar, né, com outras crianças, a gente brincava muito, esconde-esconde, pega-pega. Tinha um parquinho lá, não sei se vocês vão saber, mas um brinquedo chamado de quadradão. Um monte de ferro assim, entrelaçado, e você vai escalando aquilo ali. Tá ligado. Sei, a gente chamava de quadradão de ferro, né? Eu não sei qual que é o... Seria uma gaiola. Isso, assim, aí vários ferros, então você ia pelo meio, assim, escorregador, balanço. Então eu brincava bastante, machucava um monte, já caí lá de cima do quadro, fui batendo. Cheguei no chão quase morto. Então a gente brincava muito, assim, tinha árvore, né? Era um lugar muito arborizado, então subia nas árvores. Depois que a gente foi pro centro de São Paulo ali, né? Aí a gente já ficou mais preso, né? Aí a minha infância já foi mais dentro de casa, né? Já foi mais recluso ali, né? Porque periferia, favela, muito perigo, droga. Então minha mãe já preferia prender a gente, né? Então eu já crescia mais dentro de casa. Tem uma recordação de um amigo que fiz, assim, do bairro, de escola. E aí quando chegava em casa e queria brincar, eu podia brincar com ele mais do portão pra dentro. Eu passava as mãozinhas assim pelo portão, né? Mesmo? O portão é aquele de ferro, assim, né? E aí com os meus carrinhos ia brincando ali. E o menino do lado de fora. Ele não podia entrar e eu não podia sair. Sim. E era ali a brincadeira ali. E essa realidade das crianças hoje é meio que assim, né? As crianças não têm essa liberdade. Que nem pra mim também, na época que eu morei na fazenda, na época que eu morei no Mato Grosso do Sul, a gente tinha essa liberdade maior, né? De brincar na rua e tal. Mas hoje em dia as crianças não têm isso. E isso acaba fazendo falta, né? Eu fico pensando hoje ainda como as escolas estão, né? Por exemplo, as crianças hoje elas não têm esse contato na rua, né? Não estão brincando na rua, então a escola era um lugar massa, né? Vamos pra escola.
pra reencontrar a galera. E agora? Quem Pois é. nem dá. Uma pandemia. semana sim, outra não. E olha lá. Então, a minha construção foi muito, muito distinta. Porque assim, cara, eu marco. Então, assim, eu fui uma criança, fui um adolescente e fui um jovem. Então, eu mudei muito, assim. Eu sempre fui me reinventando. Então, assim, enquanto criança, muito, muito mais tímido, né? Muito mais tímido. Tem vídeos do que... Vídeos não, né? Praticamente 1 ou 2 ali que gravaram com aquelas câmeras enormes, né? Fita e tudo mais, que eu ainda tenho. Minha avó ainda tinha, não sei se tem mais, né? Que meu avô fazia uma entrevista e tudo mais e eu não conseguia nem falar, cara. Ficava lá mudo, muito tímido, né? E aí, ali em pré-adolescência, aí eu já não gostava da escola. Sabe? Eu não gostava de ir pra escola, quanto depois eu fui gostar, entendeu? Essa vibe de, vou pra escola, foi ali no final do fundamental pro médio. Caramba, olha Lá só. uma primeira, quarta série, não sei como é que se chama isso, né? Se é jardim, o que é. Ah, também nunca sou. Fundamental, né? Fundamental 1, né? Um negócio assim. Uhum. Eu apanhava muito na escola, né, cara? Sabe essa parada de bullying de filme, assim? Era eu, mano. Eu era o Chris, tá ligado? Do Todo Mundo Odeia o Chris. E tinha o Caruso lá, mano. Ele não podia me ver que ele vinha me bater, velho. Folgadão, sem mano. motivo nenhum, velho. Direto minha mãe ia buscar na porta da escola, eu chorando. Mas por quê? Por quê? Não sei, cara, não sei, mano. E assim, eu sempre fui uma criança muito ingênua, saca? Então eu lembro, tenho isso vivo na minha mente, assim, que me marcou. Acho que tá quase que um trauma de um menino batendo em mim dentro da sala de aula, cara. A professora saiu pra fazer alguma coisa e tal, e aí já... Tipo, o Caruso, velho. Por que o Caruso bate no Cris, tá ligado? Ninguém sabe, mano, mas ele bate. E a professora chegou. E a professora já juntou ele pelo braço aqui, outras épocas também, que hoje o professor já não encosta mais no aluno, né? Me colocou, e ele puxou ele, colocou ele num canto assim, de castigo, né? Me chamou, e a professora falou assim pra mim assim, agora bate, Henrique. Mentira. Sério, mano, sério, velho. Eu lembro, mano, eu sinto no meu corpo, cara, aquele dia, tipo, bate, ela segurando pelo braço dele aqui, agora você vai bater, porque ele bate em todo mundo e bate em você sempre, a galera sabia que eu apanhava, entendeu? Sim. Agora você vai bater. Aí eu fechei os 2 punhos assim, e ele, assim, me esperando eu bater nele, e aí professor, eu só quero que ele não me bata. Eu não quero bater nele. Eu não conseguia, cara. Eu não conseguia ser essa pessoa, tá ligado? Sim. Então eu não consegui bater no menino, mano. Aí a professora foi lá, deixou ele de castigo, eu voltei pra minha mesa, não bati. Primeira, quarta série ali. Fui pra quinta série. Quinta série, primeiro que muda tudo, né? Você tinha lá 2 professores no máximo, agora já tem um pra cada matéria, né? E outra escola. Uma escola mais periférica ainda, né? Aí pronto, aí meninos muito maiores e tudo mais, aí vivia apanhando também. Minha mãe tinha que ir na porta da escola, esperar o menino sair, conversar, chamar o pai do menino, batendo no meu filho. Aí apanhava toda semana, vamos pôr, todo dia talvez não, mas toda semana apanhava na escola. Na sexta série, que aí a gente voltou, a gente tava morando no centro de São Paulo, periferia mesmo, a gente voltou pra Vargem Grande, que foi onde eu terminei de crescer, né? Sexta série também cheguei, os caras vê, mano, o valentão, tá ligado? Ele sabe quando ele chega o saco de pancada na escola, tá ligado? E essa questão de que bullying chato, é algo velho. tão interessante, né? Você me fez lembrar de uma experiência que eu tive com 13 anos, que juntou uma pá de garota, assim, acho que umas 8, 9 gurias, fizeram uma rodinha assim comigo no meio, e começaram a empurrar daqui, empurra dali, empurra de lá. Elas queriam me bater porque eu era loira, cara, porque eu era branca. Tu tem noção? Você não sabe o porquê muitas vezes. Era no Mato Grosso do Sul, né? Pessoal mais de pele escura, muito descendente de indígena, era perto da aldeia. E as meninas bravas, porque eu era loira, porque eu chamava muita atenção dos meninos e queriam me bater. E eu, tipo, oi? Caramba, e minha mãe sempre falava assim, cara, se você apanhar na escola, você vai apanhar em casa de novo. Olha. Você tem que aprender a se defender. Só que aí eu pensava, não, mano, minha mãe, ela tá falando texto aleatório. Minha mãe... vou complicar minha mãe agora. Minha mãe era severa, mano. Ela batia pra caramba na gente. Eu amo minha mãe, gente, assim, tranquilão, assim. Acho que eu mereci pra caramba também, aprontei demais. Mas não tinha muita conversa, mano. O couro comia. E eu falava assim, mano, esse menino aqui pelo menos é do meu tamanho, né? Vai chegar minha mãe. Uma negona, assim, os braços. Eu vou me arrebentar, né, velho? Então eu apanhava do moleque na escola, velho. Só que aí ela começou a me pressionar com isso, só que também não queria mais apanhar na escola. Sim. Então na sexta série, cheguei nessa escola nova lá, eu falei, pronto, aqui vai ser interior praticamente, né? Nem era interior, mas mais longe do centro, né?
Não, dito e feito, mas os moleques já me encontraram, já me bateram, arrancaram meu tênis, jogaram pra lá e tal. Fui pra diretoria, pedi ajuda, maior situação, mano. E aí, só que naquele ano eu aprendi o poder do marketing. Depois lá no futuro eu fui estudar marketing, me formei em marketing. Olha só. Porque a ideia, tipo assim, mano, eu nunca fui de brigar, então eu nunca fui um bom lutador, assim, tipo, de escola, brigar. Mas o marketing, ele vence campanhas aí, né? De gente que não é muito boa. Então eu comecei a entender a popularidade. Então eu fui me tornando, eu parei de ser tímido e me tornei mais extrovertido e fui ser mais popular. Aí com base na popularidade eu arrumei uns amigos bons de briga. Saca? Nunca mais apanhei. Então você teve uma infância tímida e uma adolescência popular, é isso? Mais popular ali na 6ª série, né? 7ª série, vamos pôr assim. Em algum momento foi pro lado dos nerds ou não? Cara, eu fui muito inteligente, assim, na escola. Nunca fui. Só que eu vou falar um negócio do jovem aqui, vai entender agora. Só que eu sempre fui a lei do menor esforço, saca? Então, quando os professores me desafiavam muito, aí eu tirava as melhores notas. Quando não, eu ficava na média. Tipo, mano, ia passando. Entreguei aqui, tipo, quanto eu tô de média já? Já calculei ali, a média na época era 5, né? Hoje as médias já é maior, né? 6, 7, sei lá. 5. Já passei? Ah, mas tem mais esse trabalho, vale mais 2. Aquele vai valer pra formar os 10, né? Eu não, parava no 5 e aí ia trocar ideia. Aí conversava muito. Queria jogar bola o tempo inteiro. Só que às vezes o professor me desafiava muito. Não, tipo, no mau sentido, mas com uma competição, com uma proposta diferente. Então teve uma época ali no primeiro ano do ensino médio, se eu pegar meu histórico lá pra trazer aqui, meu 10 em química, física. Caramba. Saca? Tirava as notas. Matemática. Teve uma vez, assim, uma história que é bem legal. O professor não gostava dele, tinha a língua presa. Né? Agora você fazendo bullying agora. Não, mas aí e eu também tenho um pouco de língua presa, assim, de gaguejar de vez em quando. Aí eles ficavam me comparando ao professor, tá ligado? Aí eu peguei raiva, né, mano? Sim. Falei, mano, esse maluco veio dar aula aqui, velho, me quebrou minhas pernas. Não era mal popular, né? Eu não posso ser zoado. Porque, assim, eu aprendi ali, né, final do fundamental pro médio, que ou eu era caça ou eu era o caçador. Então, ou eu zoava ou eu era zoado. Então, eu comecei a zoar. A lei da sobrevivência. A lei da sobrevivência, tá ligado? Então, o que acontecia? Eu já conheci, por exemplo, o Leandro lá na escola. Comecei uma amizade com ele. Eu já tinha uns 10 apelidos pro Leandro guardado. Eu era ligeiro, então eu não ia lá, sou o zoador. Se o Leandro viesse pro meu lado, parça, tal, eu fechava. Já. Agora, se ele viesse me confrontar, aí eu não ia brigar, mas eu ia zoar. Então todo mundo ia rir muito desse cara e ele ia anular o cara. Era a minha estratégia. E aí toda vez que eu começava a querer ser zoado, eu tinha que romper. Então esse professor me quebrou as pernas. Então eu comecei a avacalhar a aula dele. Então eu causava, a galera ria demais, porque ele falava alguma coisa e eu imitava. Mano, fazia mas stand-up na sala, tio. Que se tornou, velho. Eu sou terrível, velho. Era um mecanismo de defesa, né? Eu digo assim, que eu era uma boa criança e tinha tudo pra dar certo na vida. Mas o mundo me estragou, tá ligado? Sério, mano. E aí eu comecei a zoar muito esse professor e tudo mais, e aí ele começou a pegar no meu pé. E aí eu ia reprovar. Era matemática. Eu ia reprovar e eu não queria mais estudar, porque ele... professor de matemática não se brinca. Então, aí me lascou, me quebrou as pernas, né? E aí ele foi brigando comigo e tudo mais e tal. E aí eu disse uma frase pra ele, falei assim, eu não aprendo porque eu não quero. Porque se eu quisesse, eu sabia tudo que você tá ensinando aí. E aí ele me desafiou, falou assim, então tá. Tipo assim, eu ia ficar com 3 de média, nota vermelha e tal. Minha mãe ia ter que ir na escola, tinha maior medo da minha mãe. E aí eu comecei a ficar preocupado, né? Ele falou assim, vai ter Olimpíadas de Matemática. Não sei se você lembra que tinha essa Olimpíada de Matemática. Claro. Se você passar para a próxima fase, eu pego os pontos da Olimpíada e coloco na tua nota. Aí eu falei, mas só isso? Isso aí não vale. Ele falou, e te dou uma caixa de bombom na frente da sala. Olha só. Lembra até hoje. Negociando ainda. E aí eu falei, fechou, mano. Resultado, pra ser bem simples, passei na prova, né, mano? Olha passei na prova. Não fiquei de recuperação, ganhei a caixa de bombom, dividi com a sala. Você era meio pilantra, recuperei, né? minha popularidade, e aí o professor veio feliz porque ele ganhava um bônus. Quando alunos daquela escola, alunos deles passavam, e aí ele veio, porque assim, aí fui pra próxima fase. Se na próxima fase eu passasse, ele ganhava outro bônus. E aí eu ia pra uma próxima fase, mas quem disse que eu queria ir pra próxima fase? Então na fase 2 eu já nem fui.
Aham. Eu já falei, não quero não, professor, eu só queria minha nota aqui. Isso era com que idade, mais ou menos? Acho que foi isso no primeiro do médio. Acho que Uns 14, 15 anos. uns 15 anos, eu acho. Então, hoje, com a cabeça que você tem hoje, lembrando disso tudo, né? Olhando pra trás. Se você tivesse a oportunidade de voltar naquele tempo, você agiria igual ou você seria diferente? 100% não, mas uns 90% sim. Seria diferente ou igual? Igual. Porque assim, os 10% que eu não seria igual, seria porque assim, porque aí eu machuquei pessoas, né? Eu fiz piadas ruins e feri pessoas, com certeza feri pessoas. Mas eu sempre olhava pra minha infância, eu sempre tive um coração muito bom. Então, por exemplo, tinha um amigo meu lá, chamava... não vou dar o nome dele, de repente ele assiste o podcast. Né? Ele vai saber que é ele, né? Mas eu não vou dar o nome, não vou expor. Mas ele tinha algum déficit de aprendizado e tudo mais. Ele tinha uma vida muito humilde, então muitas vezes ele ia pra escola, ele ia, sei lá, sem tomar banho e tal. Uhum. E a galera pegava muito no pé dele. E eu sempre tava com ele, cara. Assim, eu trouxe pra perto e, vamos lá, tal. Sempre tentei. Então eu lembro uma vez a minha família levar, a gente tinha um Play Center, né, em São Paulo. Era o maior parque de diversões na época, assim, e a gente ia muito com a escola. Meus pais pagavam pra gente ir, assim, né? Foi uma fase mais boa financeiramente, assim. E aí eu sempre chegava lá e falava, mãe, tem um cara lá que não pode, tem um amigo meu que não pode e tal. E aí a gente levantava a grana pro cara ir, tá ligado? Uhum. E aí ele ia, então a gente cuidava dele. Tinha hora que ele queria avacalhar, eu zoava ele também, mas aí... Então, tipo, eu sempre tive um coração muito bom. Então eu me arrependo de ter... de repente, ferido alguém. Ter feito alguém se sentir mal. Mas em si, eu fiz a escola, minhas notas foram sempre... Eu sempre alcancei as notas que eu precisava e queria, mas eu me diverti. Eu vejo que tem uma galera que eu tava numa média. Eu quis ser mediano. Então eu tinha nota, mas me divertia com a escola, saca? Eu vejo que hoje tem uma juventude que ou se mata de estudar e não aproveita nada da escola, porque tem que ter a melhor nota, a expectativa é muito grande, a cobrança, e aí tem que ser 10. O 9 não é suficiente. E tem uma galera que avacalha geral, tipo, mano, tô nem aí pra escola. Então acho que esses extremos são ruins. Até o extremo de estudar demais. Saca? Então eu estudava, eu tinha as minhas notas, mas eu me divertia, cara. Ali eu comecei a gostar de estar na escola. Estudava, entregava minhas notas, meus trabalhos, mas eu me divertia com a galera, Eu acho que divertido. ele não é diferente hoje, né? Eu acho que ele é meio assim também, né? Eu acho que ainda tá nessa linha aí. Depois eu me formei, ele já era, né? Não tinha como voltar. Será que ele tá adolescente até hoje? Não pergunta pra minha esposa. Ô Henrique, quando foi chegando ali no colegial, ficando mais velho, você comentou esse lance da popularidade, que foi uma arma, né? Uhum. Tipo assim, e que eu não sei se você queria chegar a esse momento de ser popular mesmo, né? E eu fico pensando, hoje eu sei que você curte jogar futebol. Sim. Naquela época, assim, pelo futebol, isso já não te dava popularidade? Porque você joga bem. Sim. Então, assim, quando eu fui começar a jogar bem, lá na 7ª série. Tá. Na verdade, assim, na 6ª... Então, desde São Paulo, eu não tinha muito... brincava na escola, era muito ruim, na verdade. Na 6ª série, eu mudei de cidade. Então, nessa cidade, como ela era uma cidade um pouco mais tranquila, a minha mãe matriculou a gente na escolinha de futebol da cidade. Então, eu comecei a treinar ali. E aí, eu fui melhorando, e aí eu fiquei bom. Então, na 7ª série, isso me dava um status legal também. Porque aí eu ia jogar bola, tinha campeonatos interclasse, e aí, assim, eu lembro de um fato que nós, na 7ª série, a gente ganhou do time do 3º ano. Uhum. Saca? Deu até briga, porque os caras não aceitavam perder pra uma molecada, né? Então isso começou a me dar um status. Na verdade, assim, o status foi uma arma, mas eu não achei ele, tipo assim, vou fazer isso. Eu comecei a receber o status, e eu percebi que aquilo me protegeria. Então eu aproveitei a própria onda do que vinha surgindo. Eu nunca quis aquilo, mas aquilo veio pra mim e me ajudou, de certa forma, a parar de apanhar na escola, parar de sofrer bullying e tudo mais, que era ruim pra mim, né? Sabe o que eu fico pensando? E aí a gente vai chegar num ponto aqui, eu quero emendar já com uma outra pergunta. Tem gente que faz tudo por popularidade. Sim. Tudo. É intencional, né? Todas as coisas têm a intenção de levar a ser popular. Exato. E aí acaba entrando em algumas frias, né? Tipo assim, aí vira viciado em alguma coisa, seja numa bebida, etc. Tudo pra entrar numa turma, pra ser aceito por uma galera e tal, né? Então, assim, eu lembro que eu também fui por um lado de popularidade. Então, tudo mudou quando eu fui numa apresentação e toquei bateria lá na frente, no festival da escola. Sim. Entendeu?
tudo muda. Então, É que assim, jogador de futebol e toca algum E músico. instrumento, músico, acabou, né? Todo mundo quer ficar perto. Não sei o que acontece. Pois é. Não, isso é verdade. Não, é a construção social do país, né? É. Então a gente é brasileiro quando a gente veste a camisa da seleção, não a roupa do exército, tá ligado? Sim. Infelizmente é assim. E assim, Ou a felizmente, gente... não sei. Não que precisa vestir do exército, mas, tipo assim, só pra uma analogia, tipo assim, eu não quero servir o meu país, mas quando eu me sinto brasileiro, eu tô com a camiseta do futebol. Sim. É verdade. Mas tem aquele lance que eu acho que é muito importante a gente se encontrar, porque, assim, não é o problema o ser popular. Sim. Não é isso. O problema é ser o foco sempre, né? É ser o foco e você querer fazer aquilo pra ser aprovado por alguém. Tem algumas coisas que são naturais. Exatamente. Certo? Questão Naturais. de personalidade também. Mas assim, o que eu quero pôr na mesa, tem uma galera que sofre bullying. Até hoje. Tem. E eu acho que é mais real em grandes centros, como São Paulo, que foi a realidade de vocês, do que em cidades menores, como a nossa em Pomerode, por exemplo. É tão forte isso. Existe também, meus 2 filhos passaram por experiências assim, mas eu ouço muito mais de cidades grandes. Parece que é muito maior. Mas aí, beleza. Ok, chegamos. Na igreja tem bullying. Sim, bullying, com tem. certeza. No grupo de adolescentes tem bullying pra caramba. Tem sim. Tem bullying pra caramba. Só que aí a gente começa a pensar como líderes, como é que aquele jovem, como é que aquele adolescente vai lidar pra vencer isso? E não é um lance que eu vou chegar e vou proteger a minha... Que aí se torna jovem. bullying do mesmo jeito. Exato, entendeu? Então, Os caras vão ver e falar lá, o protegidinho, não sei o que lá. eu acho que precisa haver um caminho pra que a pessoa entenda. Poxa vida, tipo, eu vou usar um exemplo aqui. Eu sou lento. Então, assim, não respondo rápido, não consigo responder da forma que as pessoas querem que eu responda alguma coisa. Matemática, por exemplo. A galera vai me zoar com isso. Eu preciso compreender que eu tenho um déficit nesse lance. E é o exemplo meu mesmo. Matemática. Se você me fizer uma pergunta e quiser uma resposta rápida, esquece. Esquece. Ou eu vou pegar o celular, eu vou contar nos dedos, etc. Eu vou passar uma vergonha. Sim. Mas eu precisei entender que, cara, matemática pra mim, esquece. Sim. Não adianta. Quer resposta rápida? Vai no Google, pergunta pra cá, qualquer outra pessoa. Mas o lance é que tem gente que fixa naquilo. Tipo assim, o Leandro é lento pra responder matemática. Aí eu fico com aquilo, putz, eu sou lento. Mano, se eu não entender que cara, eu tenho uma dificuldade naquilo. Sim. E eu sou muito bom em algumas outras coisas, cara, eu nunca vou conseguir lidar nesse mundo. Sim. Exatamente. Nunca. Mas eu acho que é assim, Lê, não sei se você vai me entender, mas a gente vive uma nova sociedade, onde tudo é bullying também, saca? Só que tem coisas que você nunca vai superar. Então você não pode ser a vítima. Exato. O vitimismo é horrível, cara. Quando você se vitimiza, sempre é você o pior, não sei o quê, sempre estão zoando com você, sempre estão excluindo você. Muito adolescente tem disso. Adolescente jovem, não, ele é a vítima, cara. Isso é ruim. Só que a gente precisa entender também que o bullying existe. Só que o bullying não é só quando você faz. Entende? Então, por exemplo, assim, o que eu tive que aprender? Que o bullying é quando é ofensivo. E não só ofensivo no jeito, mas ofensivo pro outro. Então, por exemplo, assim, hoje eu sou brincalhão, eu continuo brincalhão. Eu continuo dando apelido, brincando, mas eu sei que tem os limites, eu sei que tem pessoas que não gostam. E eu sempre faço isso com os jovens. Isso é uma dica pros líderes de jovens. Que é assim, eu sempre promovo encontros mais próximos, onde a gente vai se abrir uns com os outros. Então eu vou dizer nesse encontro o que me magoa. O que é pesado pra mim. Então, por exemplo, eu tenho uma orelhinha grande, mano. Saltada aqui e tudo mais. Não tenho problema nenhum com isso. Nunca percebi. Tô olhando agora. Falei, viu? Mas eu não tenho problema com isso, saca? Tipo, pra mim, é minha orelha, tô de boa. Então eu sempre ouvi Dumbo, não sei o quê, pipipipopó. Cara, nunca me afligiu. Ri muito junto, tudo mais. É engraçado isso, né? Tipo, eu tenho nariz grande. Mas a galera podia me zoar doidado do meu nariz. Pra mim, tudo certo, velho. Então, com leveza, sim, né? então isso não é bullying. Então, só que quando alguém que, tipo, é tem um bunólogo, sei lá. Bullyinólogo. É o cara que tudo pra ele fica caçando o que é bullying. Aí ele vê eu falando pro nariz, olha lá, o Leandro tem um narigão, não sei o que lá, zoando assim. Pô, cara, você é louco, você tá fazendo bullying e tal. Então, se o Leandro não está sofrendo com aquilo, não é bullying. Porque senão a vida também perde toda a graça, todo aquele molejo. Então eu proporciono isso pro grupo pra eles se abrirem e dizer, olha, pra mim isso é um problema.
Então, por exemplo, assim, eu tenho um problema dentário, eu tenho agenesia. Esse problema dentário, tem dentes que eu não nasci, que eles só nasceram de leite. Então eu fui precisando tirar esses dentes. E eu fui ficando com os espaços. E sempre eu tenho um aparelho há muitos anos. Tá? Só que pra mim isso era um problema. Pra mim isso me afligia. Você ficava constrangido. Isso me constrangia. Então, em alguns outros ambientes, eu sofria bullying. Mesmo depois, trabalhando na empresa, tudo mais tal. Porque no começo, eu precisava usar alguns provisórios, algumas próteses. E não tava na época ainda. Então, ficava lá o espaço. Saca? E aí, a galera me olhava e zoava lá. Não tem, não sei o que lá. E isso, podia falar da minha orelha, tava de boa. Uhum. Mas falava do meu dente, isso me magoava. Então, isso é bullying, porque isso vai me deixar pra baixo. Isso vai fazer eu ficar deprimido. Isso vai fazer minha autoestima regredir. E todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Algo que vai se sentir inferiorizado. Exatamente. Todo mundo então, quando você vai pro grupo e você expõe muitas coisas, cara, o cara sabe que ele pode vir me zoar do meu time, que perdeu, zoar da minha orelha, mas ele vai cuidar pra não zoar dos meus dentes. Saca? Aí a menina vai dizer assim, olha, a gente acha ela muito bonita ali e tudo mais, mas ela tem um problema com o corpo, sei lá. Ela se acha magra demais, se acha gordinha demais. Então, com isso, eu não vou zoar. Ah, mas eu vou zoar com outras coisas, do jeito que ela fala, tudo mais. E isso vai dar conexão com o grupo. Porque a brincadeira também faz isso. Também faz a gente se conectar. Tem uma experiência muito legal nesse sentido aí, Henrique. Quando eu tava ali no início, como líder de grupo de adolescente, tava bem naquela fase onde era o culto ao corpo, né? O corpo tinha que ser perfeito, todo mundo tinha que ser magro, a mulher tinha que ser magra. E isso começou a me deixar um pouco mal. Uhum. Tipo assim, eu começava a olhar e eu comecei a ter, no meu inconsciente, subconsciente, comecei a ficar preocupada com a aceitação do grupo de adolescentes comigo, porque eu sempre fui gordinha. E eu já fui muito mais do que eu sou hoje, já fui 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Uhum. E aí eu falei, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero me sentir constrangida a estar com o meu grupo de adolescentes porque eu sou gorda. Eu não quero isso. E eu comecei a fazer bullying comigo mesma. Ah, é terrível. Eu ia... Não! Mas eu... De propósito. Uhum. Eu ia pro grupo de adolescentes e eu chegava e eu zoava com o meu peso. Agora entendi. Eu zoava com o meu peso. Eu falava que eu ia... Tipo assim, chegou a lutadora de sumô da equipe e não sei o quê. E aí, às vezes, tinha um adolescente que se passava no comportamento. Uhum. Eu olhava pra ele e dizia assim, ó, fica ligado, hein? Se eu sentar em cima de você, tu não levanta mais. Então, eu consigo te dominar. Tu fica aí, tu fica de boa. E eu começava a zoar, assim, sabe? Uhum. E começou a ficar leve. Sim. E os adolescentes interagiam e passou. E passou. E hoje, gente, eu sou gorda. É a minha realidade. Eu tenho espelho em casa, eu tenho balança, eu sei o quanto eu peso. Mas tá de boa, se a pessoa riu. Não. E se não é um problema pra você, tem que ficar claro pra todo mundo que tá tudo bem. Agora a questão é assim, sempre alguém vai ter 1, 2, vou chutar 3 problemas. E tudo bem. Então, quando eu faço isso com um grupo, eles se unem porque ele fala assim, cara, quando vier um novo e, tipo, for zoar a fulana por causa disso, eu vou proteger. Não vou atacar, mas eu vou dizer, ó, cara, isso aí não é legal. Mas uma outra zoeira você pode fazer, uma outra brincadeira você pode fazer. Agora, o que te aflige de verdade? Agora tem o extremo, que é o cara que, tipo, tudo que você falar de mim, se ele vir aqui, se tiver uma dinâmica no grupo lá de quem responde mais rápido lá, um stop da vida, né, que você vai jogar lá, e ele foi o último, ele fala, porque eu sou a vítima, né, tipo assim, ele vai se ver como a vítima. Ah, porque eu sou... E nem foi só uma situação, entende? Sim. Então... E aí a pessoa fica emburrada e perde a diversão, né? Exatamente. Que tem isso também, a pessoa se emburra, mal... Aí tá todo mundo se divertindo e a pessoa tá lá. Ó, seguinte. Então, você que tá assistindo aí, não seja o chatão, o que zoa todo mundo. O tempo inteiro. O tempo inteiro, enchendo o saco. Desculpa o termo, se isso é ruim pra você. E também não seja a vítima do rolê, entendeu? Poxa, vitimiza por tudo. Não, aí também fica chato, né? Então, né, já fica isso aí. Henrique, depois que você saiu do colegial... Ainda falamos sobre popularidade, taraná. Como é que foi a tua parte da juventude ali? Quem foi o Henrique? Ainda na popularidade, você chegou a experimentar, fazer algumas coisas assim que você perdeu a cabeça? Não, até você estava falando antes, né, de você... Eu nunca busquei a popularidade. Não foi um negócio que, nossa, eu preciso ser, eu tenho um exemplo. Então, foi acontecendo e eu me aproveitei da situação, né? De poder me tornar popular. Então, eu nunca busquei. Então, cara, quando eu tinha a rodinha do Beck, pra mim era de boa. Trocava ideia com a galera, mas eu nunca usei nenhum tipo de droga, assim, dessas ilícitas, né? Sim, sim.
Então, eu nunca tive esse problema. Eu sempre tive a cabeça muito no lugar relacionado à questão de drogas. Grupos que, é popular porque usa aquilo, pra mim nunca foi um problema. Eu sempre tive a cabeça no lugar, eu não preciso disso. Entendeu? Então, eu tive uma fase ali depois na juventude da bebida. Mas não era como popularidade, certo. Era pra suprir uma carência. Era pra afogar uma mágoa. Passar por uma dificuldade que eu tava passando, e eu aprendi que a bebida ia fazer parte da minha vida naquele momento ali, e eu ia distorcer a realidade, saca? A minha realidade não era tão boa pra mim, eu enxergava, e eu queria distorcer ela. Aí eu usava a bebida. Aproveitando essa tua fala, então, queria te perguntar, você considera que você foi um adolescente e um jovem emocionalmente saudável, ou você não foi saudável? Não. Eu cresci muito... Então, assim... Isso é fato, se você for pesquisar, e em São Paulo isso tinha muito, cara. Mas assim, a criança quando ela cresce sem o pai, ela já cresce com déficit. Um déficit de um exemplo, um déficit de cuidado. Mas você não teve um padrasto, que ele te maltratou, não sei o que lá. Não, me criou muito que bem, me deu muita coisa, me fez muita coisa. Mas ele tinha os filhos. Por mais que ele me chamava de filho, e eu chamava de pai, o filho era o filho. Entendeu? Então pode ser que ele chegue pra falar pra você e diga, não, nunca fiz acepção. Lembra? Criei meus filhos todos iguais, mas pra mim eu vi diferença. Sim. Eu tenho um... E assim, eu cresci numa família desestruturada emocionalmente. Então não tinha um espaço de conversa. Não tinha como chegar e falar assim, por exemplo, como o João faz com você. O Lucas hoje faz com você. Chegar e falar, pô mãe, tô gostando de alguém. Pô mãe, passei por isso e tal. Então era o bullying dentro de casa era muito forte. O meu padrasto, ele é muito sarrista, ele faz muito bullying. Muito bullying. Então, por exemplo, assim, eu lembro de tentar tratar na juventude ali, 16, 17 anos, uma coisa que tinha do meu passado, que eu lembrava do meu padrasto chegando com uma Brasília verde em casa que ele tinha. E ele parava no portão, a gente corria pra abrir o portão, pra ele entrar. E quando ele colocava pra dentro e fechava o portão, ainda tinha tipo assim uma retona pra andar com o carro. E a gente queria dirigir o carro. E aí, eu e meu irmão. E aí ele pegava o meu irmão, colocava no colo e deixava dirigir até ali. E eu ia no carona. Aí eu dizia, e a minha vez? Não, amanhã é sua vez. Só que chegava amanhã, meu irmão era menor. Ele começava a chorar. Aí, tipo, não, amanhã é sua vez. E essa vez nunca chegou. Entende? Então, independente, depois eu fui dirigir primeiro que meu irmão, porque eu era mais velho, então eu fui dirigir de verdade, mesmo sem habilitação ali. A gente morava em chácara, né? Então precisava transportar ali. E ele me deu essa responsabilidade. Mas, tipo, aquilo ficou marcado na minha infância. Entende? E aí, quando eu trago pra mesa da família e falo isso, a primeira coisa que vem é falar assim, então você queria o colo do papai? Vem aqui agora. Pra mim, era muito de tipo assim, de eu não ter esse ambiente familiar. Então, a minha mãe, ela sofreu muito. Ela teve uma criação muito dura. Certo? Então ela também me passou essa criação. Então minha mãe não era muito de abraçar, minha mãe não era muito de conversar, minha mãe era mais na dela, muito reprimida, muito fechada. Então com quem que eu conversava? Com ninguém. Então hoje eu sou muito carinhoso de abraço, de toque, assim, de ter essa necessidade por conta desse déficit. E aprendi com a minha avó já é muito de abraçar e tudo mais. Então eu tive um pouco ali, mas eu cresci com a minha mãe. Então eu tinha todos esses déficits de emocionais. Então, quando você pergunta sobre isso, sim, eu acredito que eu fui para uma juventude ali com muitos conflitos internos emocionalmente. Então, eu namorei muito. Então, na escola, eu precisava muito da figura feminina na minha vida. Então, eu queria namorar, eu namorava uma esse mês, a outra no outro mês. Namoro de escola, mas depois que eu saí também. Então, tentava um namoro, tentava propor. Eu tinha essa necessidade de ter alguém. A figura feminina pra mim, porque eu tinha talvez esse déficit. E aí foi uma fase da minha vida também onde muitas coisas ruins aconteceram, né? Nesse sentido. E você comentou da bebida, isso tudo tava nessa época também? Festas? Sim. 17 anos ali eu já fiquei rebelde, né? Porque minha mãe prendia muito e eu obedecia. Com 17 anos eu meio que chutei o balde, assim, comecei a afrontar, né? O confronto. Aí comecei a ir pra festas e tudo mais, e aí a bebida era mais comum, né, na minha família. Então, minha família sempre bebeu. Então, tipo assim, eu tinha uma resistência contra as drogas ali. Minha família nunca tinha isso. Então, eu entendia como ruim, mas a bebida eu não entendia como ruim. Porque nas festas da minha família tinha cerveja, tinha vinho, tinha todas as bebidas, né? Então, eu comecei na bebida. Só que aí eu comecei a usar a bebida pra distorcer a minha realidade. Então, eu queria ficar bêbado. Eu queria passar do meu limite porque eu distorcia a realidade. Eu era amigo de todo mundo, aí nada tava ruim no mundo.
Tudo mais. Porque aí eu também fui, depois ali acabou o ensino médio, eu fui pros relacionamentos, né? Mais sérios. Querer namorar, querer levar pra minha mãe conhecer. Eu queria propor um relacionamento. Então, acabava um relacionamento, eu propunha outro. Entendeu? Eu não tava nem aí se era a pessoa ideal, se eu gostei muito da pessoa, se ela bateu comigo e tudo mais. Não. Se tinha uma dificuldade, você desistia. Não, na verdade eu não desistia. É aí que tá. Ah, Mas eu devia ser chato pra caramba, né? Imagina. Pensa, assim, eu não tiro a razão, né? Devia ser meloso pra caramba. Não tive abraço, não tive carinho, não tive nada. Aí eu fui pros relacionamentos mais velho ali. Eu queria, era só propor aquilo o tempo inteiro. Então eu queria que a pessoa me lambia ali, né? Ficava ali o tempo inteiro. Ai, eu te amo. Ai, me abraça. Ai, não sei o quê. Chato pra caramba, né, mano? Claro. é por isso que entendeu? é importante você estar saudável, né? Você tá bem resolvido com você mesmo, com quem você é, com as suas carências, pra depois buscar um relacionamento, né? Uhum. É por isso que a gente, como líder de jovens e adolescentes, a gente fala tanto disso, né? O relacionamento tem um tempo específico pra acontecer na sua Sim. vida, né? Não é uma questão de idade, é uma questão de Sim. momento da pessoa. Não, e o pastor chegava pra mim, né, cara, que eu comecei na igreja. Eu fui na igreja porque eu namorava uma menina na escola e ela ia na igreja menonita. Eu vim em várias igrejas, assim, mas minha mãe me levava, me carregava, me obrigava a ir pra igreja, né? E ela disse que não, mas me obrigava. Não tinha escolha. E aí, beleza, aí larguei, 17 anos, abandonei tudo, rebeldia, aí comecei a namorar essa menina na escola, namoro de escola, e ela ia na menonita lá. E aí comecei pra igreja, né, por causa dela. Aí, pra ver a menina no sábado à noite, né? Também por ciúmes, mano. Sábado a gente não quer ficar comigo que vai pra outro lugar, mano. Esses caras aí são ligeiros. Aí eu fui pra igreja por causa de menina. Então o pastor me cobrava, tipo, depois, né? Aí terminei, comecei a namorei outro, terminei. O pastor falou, vamos fazer certo. Você não quer namorar? Tá querendo? Então, ó, tem que orar 3 meses. Eita, nós. Essa época Você era lembra doída, dessa hein, coisa? meu? Orar, mas o que é esse orar 3 meses? Não pode beijar na boca, não pode pegar na mão. Mas é só orar? É só orar. Caramba. Mas aí eu tô quase casando aí com Deus, né, meu? Eu tô namorando é Deus agora. É tipo isso, Henrique, o pastor falava. E aí, direto, eu sentava lá no gabinetezinho do pastor. Pastor, vamos conversar? Então, rompi a oração, que era dei um selinho, entendeu? Direto, filho. O pastor já não aguentava mais, mano. Dei trabalho, hein? Dei trabalho. Foi um jovem rebelde. Ah, mano. Mas essa questão de igreja, assim, como que você chegou a ter contato com o evangelho? Como você conheceu Jesus? Acho que isso também é interessante. Claro, a gente saber. Não, foi isso. Eu fui pra igreja por causa da menina. Cheguei Quando lá. jovem. Quando jovem. 17 pra 18. Fiz meu aniversário de 18 na igreja. E aí já fui cheio de pé atrás, né? 200 pé atrás. Não, isso aí tudo não presta. Não pode um monte de coisa. Uma proibição. Não quero. Aí conheci um pastor meio diferente, que se vestia igual a gente. Aí começou a mudar isso aí. Aí fui ver o evangelho ali, né? Na simplicidade. Porque eu alcançaria, né? O outro eu não alcançaria. Era coisa demais pra mim. Era regras demais pra mim e aí eu não conseguia, né? Eu conheci o evangelho ali. Aí ali as pessoas... Aí eu errava, ninguém me abandonava. O pessoal continuava caminhando comigo. Eu fui percebendo um negócio diferente. Tinha alguém pra conversar, podia sentar com um pastor, que era uma figura masculina, que ia me ouvir e não ia falar assim, você é fresco, você é não sei o quê, você é uma mulherzinha, não sei o quê, como eu ia ouvir em casa, né? Uhum. Então lá eu podia falar, eu tô gostando de alguém e tal. E alguém dizia, então faz desse jeito. Então foi ali que eu tive o contato com... Você recebeu empatia no meio da igreja. Assim, eu tive um ambiente estruturado. Um ambiente de preocupação, de alguém que se importava comigo e demonstrava, e falava, e me ouvia, e não me criticava. E foi esse ambiente que eu encontrei, né? E como é importante isso, né, Leandro? Para nós, como líderes, também saber como lidar nesse sentido, né? É o encontro das necessidades emocionais dos nossos liderados. E o engraçado é que, assim, quando eu era cobrado pela igreja, na figura, tipo assim, na figura do pastor, né? Pô, Henrique, você não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Me doía muito mais do que quando a minha mãe me cobrava. Porque já não era mais obrigação, já era mais um laço emocional. Entende? Era uma honra, era um respeito. Então, tipo assim, eu não tinha muito isso lá, porque assim, mano, errou, apanha, e é isso. Aqui não, aqui errei, eu feri. Eu feri a confiança, eu feri o respeito, e aí doía. E aí eu ia numa bad vibe, sabe? Fiz merda de novo, aí tem que ir lá. Eu chorar pro pastor, porque eu não queria que ele se decepcionasse comigo.
Saca? Tinha muito disso, né? A gente não queria que o nosso líder se decepcionasse com a gente. Caramba. Mas isso foi importante pra mim, porque assim, cara, aí construiu na minha vida a questão da honra, né? A questão do respeito, no sentido de eu não sou obrigado a acertar por você. Mas eu tento acertar por respeito, por honra, por aquilo que você me fez, por aquilo que você acreditou em mim, pela confiança que você tem. E assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas você disse que você encontrou um líder que caminhava contigo, né? Sim. Errei, mas ele não desistiu de mim, ele continuou Sim. comigo e tal. Quando a gente encontra uma liderança assim, a gente consegue ser transparente, né? Sim. Porque quando a liderança não é assim, quando é uma liderança que você não tem essa segurança de que você vai ser aceito pelo seu líder, aí você esconde as coisas do líder, né? Sim. Aí o líder chega pra você e pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tudo certo. Né? Tudo certo? Tudo beleza. Porque ele tem medo do que o líder vai dizer, né? E quando existe esse carinho, essa reciprocidade, essa empatia, esse cuidado, é muito mais fácil, né? Pro jovem adolescente se abrir, ser transparente. E da mesma forma, essa é uma responsabilidade grande, porque eu tinha isso com o meu pastor e a gente tinha líderes de jovens, né? E foram frustrações com os líderes de jovens, com situações envolvendo quem deveria me direcionar e de repente errou muito feio comigo, que me tirou da igreja, que me fez dizer, então acho que o mundo é melhor. Então houve um período, só pra gente entender, houve um período que você estava ali na igreja, você caminhou com o povo de Deus, você conheceu Jesus, aceitou Jesus, isso foi mudando a tua vida, e aí você se decepcionou e saiu fora. Aí voltou a viver a sua vida. Aí eu piorei. Aí foi onde eu piorei. Aí foi a fase onde eu peguei e falei assim, o mundo que é bom. Então eu vivia de churrasco, de balada, de bebida. De churrasco é nada mal, né? Não, mas não era o churras normal, não é esse churras aí, era churras, assim, da galera, entendeu? Muita bebida. Enfim, muitas coisas. E o que fez você voltar para esse caminho? Mulher. Pior que não, cara. Pior não, que beleza, hein? Mas porque pela minha concepção de vida poderia ter sido, né? Sim, conheci um grande amor, aí conheci a Cíntia, e aí ela me apresentou Jesus de verdade. Não foi. Na verdade, assim, cara, eu acho que eu sempre senti desde pequeno que eu ia ter um grande papel no mundo. Eu sempre falei isso assim, desde pequeno. E eu sempre acreditava que esse grande papel era... Eu ia ser famoso, eu ia ser um cantor, tudo mais, aí me frustrava, porque aí não cantava muito bem, não tocava tão bem, não tinha essa habilidade musical, nunca foi nata pra mim. Hoje o que eu faço com a música assim é muito suor, muito esforço que eu consigo fazer hoje, né? A limitação que eu tenho ainda. E aí eu falei, não era isso, mas eu sempre senti isso como se fosse de uma energia, na época, né? Pensa na época, uma energia diferente que me dizia que eu ia ter um papel muito relevante na minha vida, que eu ia, tipo assim, pra mim eu entendi, você vai ser especial, não era isso. Tipo assim, você vai ser uma pessoa especial, uma pessoa querida, uma pessoa, né, que tem um papel, um propósito muito grande. Então pra mim não foi isso. Aí eu fui pra outra coisa. Aí eu me encontrei no futebol. Então eu joguei em times semi-profissionais, em séries mais baixas dos campeonatos paulistas ali e tal, em times importantes, né? Profissionais, eu falo sempre profissional porque assim, não é aqueles da categoria A, B, é lá D e tudo mais, mas, eu recebi propostas pra ir pra fora do país e tudo mais, deu muita coisa errada, minha família foi num período que minha família tava ruim de grana, né? Então, pra eu ir treinar, que era o meu sonho ser jogador de futebol, eu pegava um ônibus, né? E o restante a pé, porque eu só tinha dinheiro pra 2 ônibus, um pra ir e um pra voltar. E aí eu precisava de 2 ônibus pra chegar no centro de treinamento. E eu queria tanto que aí na metade do caminho eu andava a pé, chegava lá morto. E aí a galera ia treinar e eu já tinha corrido, né? Já vim correndo. Mas aí eu treinava o dobro e me destacava muito, mas muitas vezes eu perdi o treino. Porque o ônibus atrasava, porque eu não tinha dinheiro pro primeiro ônibus, eu perdi o jogo. E aí eu perdi as minhas oportunidades. E aí me frustrou. E aí eu me frustrei com essa energia, com esse algo a mais que era Deus ali pra mim, que, me falou uma coisa e não cumpriu, entendeu? Então, só tô linkando ali, porque lá depois na juventude, Deus sempre vinha falar comigo. Era uma parada muito doida, muito surreal, assim. Mas eu tava na balada lá, tô bebendo, curtindo minha vida, e ia vir alguém batendo no meu e falava, mano, aqui não é o seu lugar. Um cara mais doido que eu, tá ligado? Mas, tipo, de verdade, essas experiências. Eu tava num churrasco uma vez, de amigos, assim, muita bebida, o pessoal... Muita droga, eu nunca usei, mas tinha muito, assim. E aí chegou um cara vestido de cowboy, mano, assim, que ele era meio... Não cowboy, sertanejão, sabe, dessa época, assim.
E aí o cara chegou pra mim, conversando, bebendo e tudo mais. Ele falou, cara, vou falar uma coisa pra você que eu senti aqui. Ele falou, mano, eu já fui na igreja. Tu já foi na igreja? Já, né? Fez assim pra mim. Eu falei, já, tá. Então eu fui na igreja, eu saí, eu larguei o meu bem mais precioso, era lá. Era Deus, era a minha fé. Só que eu tô sentindo um negócio muito doido aqui, como se Deus estivesse falando comigo de novo hoje. Há muito tempo eu não quero ouvir ele. E ele tá dizendo que você não pode, mano. Você precisa estar lá. Você tem um papel importante lá na igreja e tudo mais, tá? E eu, que, mano? Tá? Você tá muito doido, mano. Chapou o globo, velho. Você é louco. Pior que eu. E aí o cara falava um monte de coisa assim de Deus falando pra mim. E aí me dava 2 fichas pra ir pra balada que ele tinha lá, tal, que era a casa de show que ele tinha. Eu pegava e ia, mano. Entendeu? E aí eu fui muito assim. Uma vez, uma situação assim, eu e um amigo meu, que também ia na igreja, e parou de ir junto comigo lá. A gente tava numa balada, alguma coisa assim, até de madrugada, bebendo muito, e saiu dirigindo os dois. E aí ele tava muito pior do que eu. Então eu peguei a direção pra dirigir, mas tava ruim também. Isso é irresponsabilidade total, sabe? Saca? Tipo, aprende com os meus erros pra vocês não errarem igual. É isso. E aí a gente saiu dirigindo, e aí a gente desceu uma rua muito rápido, passamos por uma lombada, o carro tava muito veloz. E aí foi em frente a um material de construção, onde saía muitos caminhões, então tinha muita areia no chão. Quando o carro desceu ali da lombada, ele começou a perder a direção ali, girou e foi em direção a um poste. Só que na minha cabeça isso aconteceu em câmera lenta. Tipo filme, foi a experiência que eu tive. Então, o carro ia em direção ao poste, e eu fiquei lúcido. Tudo aquilo sumiu que eu tava e eu fiquei lúcido. E Deus falou comigo e falou assim, não era Deus me castigando. Não era Deus que estava fazendo isso pra eu ir pra igreja. Se você não for pra igreja, eu vou fazer. Era eu mesmo. Eu mesmo criava situações, porque eu bebi e saí dirigindo. Não foi Deus que me colocou no carro. Mas era como se Deus dissesse assim, olha, filho, eu preciso que você volte pra casa. Porque se você não voltar, eu vou te perder. Se você não voltar, eu vou te perder. Não porque eu tô te proporcionando situações ruins pra você ir pra igreja, mas porque você tá proporcionando essas situações. Saca? Então ali, e aí o carro foi em direção ao poste. Só que ele bateu na guia, de lado. E aí ele levantou assim e voltou. Se não tem a guia, ele ia dobrar no poste. Uhum. Ia pegar, ia matar eu. Só que eu fiquei lúcido. E eu tive essa experiência. E aí eu olhei parado ali, branco, sóbrio. Olhei pra esse meu amigo e disse assim, mano, vou voltar pra igreja. Aí ele, eu também. Fomos pra casa, dormimos, era tipo sábado de manhã. Foi de sexta pra tipo um sábado de manhã, ainda tinha domingo, ainda não saímos mais. Resumo da história, daquele dia eu voltei, fui pro culto domingo. Deus teve um apelo lá, tipo, reconciliação com Deus, me reconciliei com Deus e tal. Meu amigo também se reconciliou com Deus e depois desreconciliou. Eu fiquei reconciliado. Não sei se hoje ele de repente já esteja reconciliado, né? Mas naquela época eu lembro que eu fiquei e nunca mais saí. Não que eu nunca mais tenha errado ou escorregado, mas eu fiquei. E aí meu pastor, com muita sabedoria, pegou e colou do meu lado de novo e me mandou para um projeto missionário. Uhum. E aí lá no projeto missionário eu fui muito curado de muitas coisas, fui muito tratado, Deus me tratou muito, me quebrantou todo. E aí eu já voltei um pouco melhor. E aí eu ia para uma experiência diferente com Deus e melhor ainda, e melhor, e fui evoluindo, aí comecei a ajudar, peguei cargos de liderança de jovens quando já estava muito bem, e com a minha experiência, tudo que eu vivi, fui direcionando e cada vez tendo mais relacionamento com Deus, cada vez tendo mais noção de propósito. Então hoje, como eu tô estudando e tô no processo do pastoreio, hoje eu entendi aquele propósito que Deus me dizia. Ele não me dizia que eu ia ser famoso, que eu ia ser rico, ele me dizia que eu ia ter um papel relevante. Uhum. E eu entendia essa relevância como fama, como dinheiro. Mas era uma relevância assim, você vai ser servo, você vai servir, você vai me ajudar a transformar vidas. Você vai ser meu instrumento na transformação de vidas de pessoas. E isso vai ser mais relevante do que ser um popstar, do que ser um jogador de futebol, do que ser qualquer outra coisa que você tenha imaginado. Então, naquele processo, eu entendi o meu real propósito pra mim, pra minha vida, e aí nunca mais saí. Você entendeu que esse propósito é relevante pro reino, né? Exatamente. Não pro mundo. E que a relevância é maior do que eu ser famoso. Hoje eu sou muito mais relevante. Eu faço a seguinte analogia para os jovens, né? Da metanoia do evangelho. O que é metanoia, né? Essa expandida mente, você entender o reino de Deus, a família de Deus, o plano de Deus, o propósito das pessoas em Deus. É muito louco. Então eu falo assim, talvez se eu fosse um artista, eu teria dinheiro para pagar pela minha estadia no mundo inteiro. E, por exemplo, se eu viajasse,
Eu ia ter dinheiro pra pagar o hotel, pra pagar os passeios, ia ter essa grana. As pessoas iam querer me ver, as pessoas iam querer autógrafo, tudo mais. Mas essa relação ia ser sem muito sentido. Hoje a relação que eu tenho com toda a minha vida de evangelho, de reino de Deus, que por várias partes do Brasil que eu passar, eu tenho um lugar para dormir, eu tenho um prato de comida para comer, eu tenho estadia, só que é uma estadia relevante. Não é só um lugar que eu paguei e porque eu paguei eu fico. É um lugar onde as pessoas querem que eu fique lá. Onde você é amado. Porque eles estão com saudade de ter relacionamento comigo e eu tô com saudade de ter relacionamento com as pessoas. Entende? Então a minha relevância hoje, eu me sinto muito mais importante do que se eu fosse um cantor, um artista, um famoso. Porque aonde eu fico, não é só porque eu tenho como pagar, mas é porque eu criei relacionamento para poder ficar. Então se um dia tudo der errado na minha vida e eu não tiver mais trabalho, não tiver mais dinheiro, eu sei que eu não vou passar fome, eu não vou dormir ao relento e eu não vou ter falta de pessoas que vão me amar, porque eu já não tenho mais nada. E talvez muitos artistas já tiraram a própria vida porque entenderam que tudo que eles tinham, de repente, não valia tanto assim. Que era só dinheiro. Que era só fama. E eu entendi o meu propósito de que Deus falava comigo quando criança. E ele é muito maior do que ser um artista. Ele é muito maior do que eu ter dinheiro. Eu não preciso do dinheiro. O dinheiro é um recurso utilizável, mas eu realmente não preciso dele para ser relevante. Entende? Isso para mim é muito mais importante. Então uma vez me perguntaram, eu não vou conseguir falar. Agora. Faz parte. Agora mexeu. Agora eu ia até te oferecer uma água, mas tá até acabando. Né, vem cá, acabou na hora errada, hein? Aí, ó, pronto, ó, já vamos te ajudar aqui. Dá um corte aí, galera. Mas num processo ali na minha vida, ali, alguns anos atrás, alguém me perguntou assim, num evento, não sei o que era, se era acampamento de jovens, o que era. E me disse assim, qual que é o seu maior sonho? Cara, e eu fui vivendo tanto essa vida com Deus, com Jesus, e que eu já não pensava mais lá na frente. Entendeu? E aí todo mundo falando sobre sonhos de viagens, de construir coisas e tudo mais. E eu achava legal, eu achava massa. Cara, a pessoa tem um sonho, tipo assim... Tinha uma menina, meu sonho é ser cantora, e ela conquistou aquilo, e ela era relevante com a música, que é tão difícil no Brasil. Era relevante com a arte, e eu já tinha feito teatro, eu já era relevante de diversas formas. Mas o meu sonho não era, tipo, ser tão famoso como ator que eu ia na Globo. Não era isso. E aí todo mundo falando sobre os sonhos. E eu pregando, e eu depois fazendo trabalhos, qual é o seu maior sonho? E eu não tinha. Não vinha na minha mente assim nada. E eu sentei naquela reflexão ali naquele dia e comecei a imaginar qual que era o meu maior sonho. Cara, eu não posso não ter um sonho. Qual vai ser o momento que eu vou chegar numa fase e vou dizer assim, cara, alcancei, mano. Bati meu objetivo de vida e tudo mais. E aquele dia eu entendi, cara. Naquele dia eu chorei demais e me emociona falar hoje também, né? Vocês estão percebendo, né? E aquele dia eu falei assim, alguém me perguntou novamente, numa próxima oportunidade, eu falei, cara, o meu maior sonho é que um dia meu filho chegue pra mim e diga assim, pai, você, meu herói, você, meu exemplo. Talvez ele vai entender, tipo assim, o exemplo de Jesus sobre a vida dele, mas quando ele olhar no ambiente terreno, ele olhar e dizer assim, esse cara é minha inspiração. Tipo, espelho de vida. Esse é meu sonho. Então eu comecei a construir minha vida pra atingir o meu sonho. Hoje, talvez me emocione mais porque meu filho tá chegando, né? Tá mais perto não de eu pôr a expectativa nele, mas em mim. Não de eu ser o pai que vai dar tudo, de ter muito dinheiro, mas de ser relevante, de ser um exemplo, de dizer assim, meu pai sentou e conversou comigo. Meu pai sentou e me deu carinho. Meu pai passou tempo comigo. Meu pai, ele não me maltratou, não me bateu de repente quando eu errei. Mas ele me abraçou, ele me recebeu. Talvez meu filho vá um dia se perder na vida. Lá como o filho perdido de Lucas 15. E de repente um dia ele vai dizer, meu pai, quando eu voltei, meu pai estava de braços abertos. E fez festa. Então hoje meu sonho é isso, minha vida se resume a isso. O evangelho fez sentido pra minha vida nisso tudo. E aí quando eu venho do Metanoia pros meus jovens, eu venho dessa vida, cara. Eu venho dessa vida que não é dinheiro, que não é fama, não é nada, mas eu tenho um reconhecimento que é diferente de ser conhecido e famoso. É um reconhecimento de alguém vai cuidar de mim. Saca? Você só alcança isso com o evangelho. O mundo não vai te proporcionar isso. Amém. Acho que a gente trilhou uma bela jornada aqui.
Espero que vocês em casa aí estejam também aproveitando desse episódio. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo seu testemunho de vida. Testemunho de vida. Bom ouvir, tem vários pigmentos aí, vários pontos que a gente não conhecia que foram abençoadores. E pra gente finalizar, eu queria que você dissesse um pouquinho, já que você tá aí nesse papo, não sei se eu vou te ajudar ou não, mas complicado. Ainda sobre família, mas agora a sua família agora, você, tua esposa, sabe, teu filhão que tá vindo aí. Como tem sido pra vocês isso, esse lance de viver o ministério juntos? Uhum. E especificamente, como é crucial a sua esposa na sua vida? Tá, alguém vai lá buscar água, então. Não, tranquilo. Eu, com esse aqui, eu chego lá. Mas, cara, assim, tem sido muito, muito desafiador, entende? É aquela ideia, você só sabe quem tá vivendo. Uhum. Quem não tá tem uma noção básica. É muito desafiador. A Cíntia não casou com um pastor. Ela casou com outra pessoa. E eu fui me tornando isso ao decorrer da minha vida. E ela sempre me apoiou. Sempre foi muito conversada. Então ela sempre teve ciente dentro de todas as decisões. Isso contribuiu 100%. Uhum. A gente conseguiu viver. Não em todo o nosso casamento. A gente faz 6 anos de casado, dia 23, domingo. Nosso aniversário de casamento, domingo agora. Nem sempre foi um mar de rosas, certo? Mas a gente aprendeu aquela ideia que a gente passa pros jovens de que assim, você não casa pra alguém te fazer feliz. Você casa pra fazer alguém feliz. Uhum. E eu batalhei por isso, pra fazer ela feliz. E ela batalhou pra me fazer feliz. Quando a gente entendeu isso, virou. Então ela entendeu esse processo onde eu tinha que servir a Deus, onde eu tinha que exercer um ministério, ir pro campo pastoral, ir pro campo missionário, ficar sem ter a minha presença por um mês, por 40 dias, por 21 dias, em várias fases da nossa vida. Então, sempre foi muito difícil, mas ela sempre foi o meu porto seguro. Então, quando eu mais precisei de chorar, quando eu mais precisei de um colo, era ela que estava lá. Então, em um determinado momento ali, eu entendi o deixará pai e mãe, saca? Uhum. E realmente a gente se uniu como uma só carne. Ela é minha família. Eu amo minha mãe, meus irmãos, amo de paixão. Mas eles têm um papel secundário hoje. A minha vida, a minha família é a Cíntia e agora o nosso filhão. Eles são tudo pra mim. Eu vivo pra aquilo também. Ele é meu primeiro ministério. Então eu vivo muito pra aquilo. E aquilo me sustenta pra exercer o meu ministério. Pra eu ser líder, pra eu liderar, pra eu ser pastor, pra eu pastorear, pra eu cuidar de pessoas. É ali que tudo acontece. A mágica acontece ali. Muitas vezes, durante essa caminhada, a Cíntia me sustentou financeiramente. Ela que foi trabalhar, ela que foi pra fora. Muitas vezes eu sustentei ela e nunca tivemos problemas com isso. Então, assim, cara, é chover no molhado. Talvez pra ela só vai ser gravado pra ela ouvir mais vezes. Mas é a minha vida. É meu tudo, assim, sabe? É onde eu me sinto bem. Uhum. Eu sinto vontade, eu sinto saudade de voltar pra casa. Saca? Uhum. Eu posso ir pro campo missionário, eu vou fazer. Mas chega uma hora que eu preciso voltar. Chega uma hora que eu não aguento mais. Eu preciso do meu lar. Saca? E eu e a Cíntia, assim, é engraçado, que a gente tem 6 anos de casado e a gente já morou numas 10 casas. Uhum. Dá uma média de 8 meses por casa. A gente precisou mudar muito. Mudar muito de vida, mudar muito de casa sempre. Isso foi uma jornada nossa. E é muito engraçado, porque não importa mais. Nunca importou e não importa a casa. A casa é só uma construção. A gente sempre conseguiu construir um lar dentro dessas construções que a gente teve que habitar. E então é crucial, cara, é crucial. Tudo que ela faz por mim, tudo que a Cíntia me apoia, me auxilia, me impulsiona, e ora comigo e anda a segunda milha quando precisa. É tudo, cara, é tudo pra mim, assim, né? E hoje tá lá cuidando do nosso filho e... Não sei se respondeu, acho que me perdi na sua pergunta. Claro que já. Sim. Claro que sim. Claro que Mas sim. é muito importante. É desafiador, cara. Não é fácil. Você tem que ter vocação. E eu entendi minha vocação no meio de tudo isso, porque se eu não tivesse vocação, eu já tinha desistido. E eu acredito que muitos pastores por aí, os pastores das igrejas de vocês,
já pensaram em desistir. Saca? E porque é difícil. Cuidar de pessoas não é fácil. Viver o ministério é extremamente... consome extremamente do seu emocional, da sua vida. Mas é aquilo que, de repente, quando é o seu propósito, você nasceu pra fazer. Você nasceu pra ser. Eu me sinto assim. Então, eu não faria outra coisa diferente. Eu trilharia o mesmo caminho. Alguém me perguntou assim, tá, como é que é pra você sair de São Paulo e viver uma experiência fora de São Paulo? Eu digo assim, ó, eu tenho muita saudade das pessoas que eu tenho em São Paulo, dos amigos que eu tenho, da família que eu tenho. Mas hoje o meu lar é Pomerode. Hoje eu me sinto em casa quando eu tô em Pomerode. Então, quando eu vou pra São Paulo visitar, me dá saudade do meu lar. Eu tenho casas lá, eu tenho coisas muito parecidas com um lar. Mas o meu lar mesmo ali, é eu com a minha família, eu e a Cíntia, é em Pomerode. Então, entende? Porque Deus fez ali o meu lar. Uhum. Tem gente que não vai saber lidar com isso, não tem problema. Mas você precisa entender a sua vocação. Precisa entender de fato o que Deus espera de você. Porque quando você entende isso, não importa. Não importa a falta do dinheiro, não importa nada do que aconteça. E acho que o nosso tempo tá estourando aí, né? Mas uma última coisa que eu acho que eu preciso dizer aqui, acho que é importante pra mim. Não sei se vai ser importante pra todo mundo. Vou ser um pouco egoísta agora. Mas, cara, desde que eu cheguei em Pomerode, eu tô sendo cuidado. Por Deus, mas através das pessoas. Acho que o que a igreja deveria entender tem muita gente que pergunta assim, onde é que tá Deus? Que tá deixando isso acontecer? Ele tá lá. Só que ele preferiu usar as pessoas. O problema é quando as pessoas dizem não pra Deus. O problema é quando as pessoas... Deus diz, para e ajuda, e a pessoa diz, não, vou continuar, não tenho tempo. Vai lá e faz. Então, desde que eu cheguei em Pomerode, quando me faltou um calçado, eu ganhei. Quando eu precisei de um dentista. Hoje eu vou no dentista e não pago nada, mano. Eu não tinha condições de pagar. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha condições de pagar um dentista. E eu tenho dentista, e ninguém paga pra mim. Saca? Tem um dentista que faz pra mim de graça. Pelo coração dele. Sabe o mais louco? Ele não é cristão. Deus usa o ímpio, Deus usa o gentil, usa o cowboy lá naquela festa. Usa tudo. Isso. Entendeu? Eu tive outras coisas. Eu tive atendimento psicológico de graça, terapêutico quando eu precisei. Eu tive... Meu filho tá aí, quem me acompanha nas redes sociais aí, quiser me acompanhar no Instagram, Henrique Bicudo Oficial. Saco peso no Instagram. A gente posta muito porque é a nossa vida e tem pessoas que pedem pra gente postar porque querem acompanhar a gente. Meu filho não precisa mais de mais nada. Só que eu não comprei nada. Só que eu não dei nada. Às vezes dói lá dentro porque você queria comprar, você queria dar. Mas é Deus tratando meu coração dizendo assim, eu não disse que ia cuidar de você? Eu não disse que eu ia te suprir tudo? Então eu tive tudo, eu tive todo o cuidado e foi muito melhor do que se eu tivesse feito com os meus próprios braços. Eu tive que vender meu carro esse ano, porque eu não conseguia pagar, tava na outra realidade. E eu fiquei sem carro, sem o meu carro. Mas eu não deixei de fazer nada. Preciso muito de um carro. Se alguém quiser me doar um carro aí, aproveitando, né? O ensejo. Deixa o número da conta pra Tô doações. precisando aí, depois aí vai ter na descrição do vídeo aí e tudo mais e tal. Preciso fazer o implante dentário também, se alguém precisar. Fazer merchan, né? Vai que Deus tá usando isso também, né? Mas a ideia é que assim, eu não deixei de fazer nada. Sempre que eu precisei levar a Cíntia numa consulta, alguém foi lá e me prestou um carro, alguém levou, alguém trouxe. Então assim, Deus quer agir e Ele age no mundo através de mim, de você e de vocês. Amém. Agora, quando a gente diz não pra Deus, não é que Deus deixa de agir, mas o mundo sofre, perece, porque Deus quer usar a gente e a gente às vezes não quer ser usado por Deus. Sim. Entende? Então todas as vezes que eu fui suprido, nunca Deus abriu o teto da minha casa e colocou nada lá. Ele sempre enviou alguém. Ele sempre mandou alguém. Alguém sempre me deu um colo pra eu chorar e era o colo de Deus. A pessoa era um instrumento. Então deixa Deus usar você, líderes, mães, pais, todo mundo que tá assistindo a gente. Diga sim pra Deus. Quando você diz sim pro que Deus quer fazer na sua vida, o mundo se transforma. As pessoas se transformam. Você vê vidas transformadas. Porque você deixou Deus te usar. E aí você vê testemunhos como o meu de uma pessoa que largou tudo para servir a Deus, mas que Deus nunca abandonou. Mas através das pessoas. Não teve nada sobrenatural, espiritual que acontecesse assim. Veio uma cesta básica lá voando. Nunca. Sempre veio dentro de um carro.
Sempre veio por alguém. Quando você diz não pra Deus, alguém tá precisando de você e vai ficar sem, porque você... E vai se sentir sem Deus porque você disse não pra Deus. Acho que a maior lição que Deus tem me dado nos últimos tempos é amar minha família como meu primeiro ministério e confiar nele, que ele vai suprir tudo que eu precisar. Tudo. Material, espiritual, emocional. Amém. Amém, gente. Olha, se você tem dúvida se viver o ministério é algo incrível, desafiador, mas algo extremamente abençoador, Bom eu acho que demais. ficou claro, né? Ficou muito claro. Acho que ficou claro. Muito obrigado mais uma vez, Henrique. Obrigado pelo seu tempo. junto. Valeu, Lu. Valeu. Amo essa iniciativa. Show de Demais. bola. A Show de gente bola. curte muito, gente. E... E a gente até se emociona junto aqui, Não, né? mas é lógico. A gente gente Não é nada segura. combinado, né? A gente se conhece muito bem, a gente interage, a gente é amigo, a gente trabalha junto, mas na conversa tem detalhes que... Se animar. Então, gente, continuem com a gente aí, apoiando esse canal, compartilhando esse conteúdo com pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que precisa também, Isso. né? Seja específico, né? Então, se você quer ser um apoiador desse projeto também, entre em contato com a gente. O Henrique falou a rede social dele, mas na descrição do vídeo também vai estar tudo escrito direitinho. Eu quero doar uma lâmpada, quero doar um mouse, Sim. o que for, né? Vou doar um cenário pra vocês. Maravilhoso, faça isso, tá bom? Se você vê que a iniciativa é valiosa, como nós já entendemos, nós temos igrejas que nos apoiam, que nos recebem, deixam a gente usar o material, que até para isso que serve o material das igrejas, né? Pra Pra abençoar, servir. né? Então, a gente agradece de coração e tamo junto. Valeu, Henrique, valeu, Lu. É nóis. Show de bola, tamo Show aí. de Nóis. bola. Até a próxima, gente. Valeu.